4 horas do Governo com autarcas de Lisboa. O Primeiro-Ministro prepara-se agora para falar aos portugueses no final dessa reunião que surgiu na sequência do aumento de casos de Covid-19 na região de Lisboa e Val do Tejo. Vamos ouvir o que tem a dizer agora o Primeiro-Ministro. Posso começar? Bom, muito boa tarde. Tivemos aqui uma longa sessão de trabalho com os senhores presidentes de Câmara da Amadora, de Loures, de Lisboa, de Odivelas e de Sintra, e também com o senhor diretor do Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão do Covid na área metropolitana de Lisboa, para analisar a situação existente nesta região. Foi uma reunião de trabalho muito útil, porque nos permitiu localizar com grande rigor a dimensão do problema. Verdadeiramente, o núcleo do problema senta-se em 15 freguesias do conjunto destes concelhos, e em várias dessas freguesias é, aliás, possível localizar as áreas regionais, as áreas residenciais, onde há uma incidência particular. Isto permite-nos, por isso, adotar uma estratégia que combine, por um lado, medidas transversais de reforço das restrições de algumas atividades, com um trabalho localizado e focado do ponto de vista da saúde pública. Começando por aqui, pelo trabalho localizado, teremos duas dimensões. Por um lado, vamos desenvolver um programa designado Bairros Saudáveis, que visa desenvolver projetos comunitários de reforço da prevenção nas áreas residenciais onde têm sido mais afetadas, tendo em vista controlar a expansão da pandemia nesses locais. E, por outro lado, uma articulação mais forte entre os municípios e as autoridades de saúde, tendo em vista encurtar os prazos de notificação dos resultados laboratoriais, encurtar os prazos da realização dos inquéritos epidemiológicos e, em terceiro lugar, reforçar significativamente as visitas de vigilância para assegurar o cumprimento dos confinamentos obrigatórios. Neste sentido, e ao longo desta semana, serão adotadas as metodologias que permitam libertar os profissionais da saúde pública das visitas domiciliárias e, por outro lado, articular melhor saúde pública, saúde comunitária, proteção civil municipal e a segurança social, tendo em vista reforçar significativamente as visitas domiciliárias a quem está sob confinamento domiciliário ou em regime de vigilância domiciliária. Vai haver também um aperfeiçoamento das ferramentas de georreferenciação, visto que é hoje já possível referenciar ao nível da rua e até do próprio prédio as situações que requerem essa maior vigilância, de forma a permitir haver um controlo mais efetivo do desenvolvimento desta pandemia. A par deste trabalho mais local, e eu diria de terreno, vão ser adotadas também um conjunto de medidas mais transversais. Em primeiro lugar, foi consensual entre todos que, quando na próxima quinta-feira o Conselho de Ministros procederá à reavaliação do estado de calamidade, o estado de calamidade deve ser mantido relativamente ao conjunto destas freguesias e em alguns destes concelhos. Segundo lugar, vamos aprovar um diploma que, prevendo contraordenações que permitam às forças de segurança reforçar não só a sua presença na rua, mas também a sua autuação de quem organize ou de quem participe em ajuntamentos que não sejam permitidos.
e no conjunto da área metropolitana de Lisboa vamos repor o limite máximo de 10 pessoas nos ajuntamentos e de forma a controlar estes eventos que têm acontecido e que são um risco grande para a saúde pública. No quadro da entrada em vigor deste novo decreto-lei, as Forças de Segurança, PSP e Guarda Nacional Republicana, vão reforçar também significativamente a sua presença na rua, não só para a função pedagógica que sempre têm exercido, mas também para autuarem em caso de necessidade. Vão ser também alterados os horários de funcionamento de todos os estabelecimentos, sendo limitado às 20 horas, sendo terminado o encerramento de todos os estabelecimentos às 20 horas, com exceção dos restaurantes para serviços de refeições. Portanto, serviços de bebidas não há, só os serviços de refeições se podem prolongar para além das 20 horas. Todos os outros estabelecimentos de natureza comercial e de cafés, etc., encerrados a partir das 20 horas. Será também proibida a venda de bebidas nas áreas de serviço e reforçada a proibição de consumo de bebidas na via pública, fora naturalmente dos espaços licenciados, como sejam as esplanadas. Relativamente aos centros comerciais, é necessário que tenham maior atenção e vão ser mais fiscalizados, quer no controle do número de entradas, para que seja estritamente cumprido as regras que existem em matéria de presença de pessoas por metro quadrado, quer ao controle de circulação dentro dos centros comerciais, porque todos têm que ter circuitos de circulação unidirecional e têm que ser respeitados esses circuitos. Por fim, serão adotadas medidas específicas de reforço da fiscalização, quer dos estaleiros de construção civil, quer dos circuitos de transporte dos trabalhadores da construção civil, tendo em conta a elevada prevalência de contaminação entre os trabalhadores deste setor de atividade. O conjunto destas medidas entrará em vigor às 0 horas de amanhã e, por isso, serão aprovadas por via de um Conselho de Ministros eletrónico que terá lugar ao longo do dia de hoje. A primeira questão tem a ver exatamente com as cercas sanitárias. Esse não foi um assunto que estivesse em cima da mesa, porque hoje já ouvimos, nomeadamente o autarca de Olivar, dizer que há 2 pesos e 2 medidas. Não há 2 pesos e 2 medidas, há 2 momentos distintos e há uma circunstância completamente diversa. Como tive a oportunidade aqui de dizer, nós temos referido muitas vezes Lisboa e Val do Tejo, verdadeiramente depois se referiu à área metropolitana, depois à área metropolitana norte, e temos verificado que temos situações muito localizadas em 15 freguesias destes concelhos. Não quer dizer, obviamente, que não haja casos positivos em outras freguesias deste concelho, como há em vários outros pontos do país. O que quero dizer é que a concentração e o aumento de casos se verifica fundamentalmente em 15 destas freguesias e, por outro lado, relativamente a algumas áreas residenciais destas freguesias. Por isso, da combinação das medidas de reforço das decisões da autoridade sanitária, de confinamento domiciliário obrigatório, com as medidas de encerramento dos estabelecimentos a partir das 20 horas e do sancionamento dos ajuntamentos, nós conseguimos obter o efeito útil que poderíamos obter com a cerca sanitária, sem todos os inconvenientes da cerca sanitária. Porque aí não proibimos de trabalhar quem está em condições de poder trabalhar, não proibimos a atividade comercial quando ela se pode desenvolver, controlamos os riscos
que existem associados à difusão desta pandemia, e é isso que importa assegurar. Sr. Primeiro-Ministro, muito boa tarde. Relativamente a coimas, entre que valores é que poderão variar essas mesmas coimas para quem não cumpre então as regras? Não vou adiantar neste momento qual é o montante das coimas. Há uma coisa que temos por referencial, é que não poderão exceder aqueles limites que exigiriam a intervenção de uma lei da Assembleia da República e que demoraria mais tempo a ser adotado. E, portanto, é dentro dessa margem que o poderemos fixar por decreto-lei. Falaremos durante o dia de hoje. Boa tarde. A minha pergunta tem a ver com os serviços de saúde, ou seja, se estão previstas algumas limitações a outro tipo de consultas, cirurgias não urgentes, em função desta limitação, para precaver alguma necessidade extra face ao Covid-19. Vai ver, nós não temos, obviamente, o número de casos de pessoas infectadas tem aumentado uma procura dos serviços de saúde e, designadamente, dos internamentos. De qualquer modo, no conjunto da região, a capacidade de internamento em geral e de internamento em cuidados intensivos está, neste momento, ainda controlada e, portanto, não são necessárias medidas acrescidas. Uma das decisões que aqui foi tomada foi precisamente a acompanhar o reforço que nas últimas semanas já se verificou das equipas de saúde pública. Praticamente duplicaram, estou em Portugal, estou a dizer certo, a capacidade de intervenção da saúde pública num conjunto destes concelhos. Vamos agora reforçar quer os cuidados de saúde comunitários, quer esta distribuição de trabalho com a mobilização dos recursos da Proteção Civil Municipal para as ações de vigilância domiciliária, libertando precisamente os recursos da saúde para fazer aquilo que só, obviamente, a saúde pode fazer. A dúvida é o seguinte: no fim do estado de calamidade, é possível circunscrever entre aqueles que continuam em estado de calamidade as freguesias ou bairros residenciais que vão continuar a partir de quinta-feira em estado de calamidade e as outras não? E se estas restrições aplicam-se a X bairros residenciais ou se aplicam por juntas de freguesia dessas 15 que falou? Portanto, 2/3 do Conselho de Lisboa fica livre dessas medidas e 1/3 são freguesias que também importa saber que freguesias é que são essas que vão ter maiores limitações. Bom, como sabe, nós ainda iremos realizar, antes do Conselho de Ministros, no dia 24, mais uma sessão das que normalmente temos feito, com a participação dos diferentes partidos políticos, o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da Assembleia da República, os parceiros sociais, para avaliar a evolução epidemiológica no país e, em função disso, adotar a decisão relativamente ao conjunto do país. De qualquer forma, aquilo que, na reunião de hoje com os Srs. Presidentes de Câmara, pudemos verificar é que, independentemente da decisão que seja tomada relativamente ao conjunto do país, identificamos que, relativamente ao Conselho da Amadora e ao Conselho de Odivelas, e a um conjunto de freguesias dos outros 3 concelhos, será mantido o estado de calamidade. Isso tem a ver, relativamente à Amadora e a Odivelas, convém explicar, pelo facto de serem concelhos com área territorial bastante limitada, com uma enorme densidade e, portanto, ser muito difícil haver com eficácia a delimitação por freguesia. Relativamente a outros concelhos, essa delimitação é possível fazer. É o caso, por exemplo, de um exemplo como o do Concelho de Loures, onde ficaram claramente identificadas 2 freguesias, que é, por um lado, a freguesia de Camarate, Unhos e Apelação, e, por outro lado, a freguesia de Sacavém, Período Velho. Olá, muito boa tarde. No que toca aos transportes públicos, alguns dos autarcas que estão aqui presentes já se queixaram em tempos também de transportes públicos cheios. Há regras nesse sentido também? Foi discutido hoje essas regras?
Sim, a verificação que fizemos foi que, se relativamente ao transporte ferroviário assegurado pela CP, a situação está hoje normalizada e, portanto, não constitui um problema particular. Pelo contrário, no que diz respeito ao transporte rodoviário, está identificado um problema. No Orçamento de Estado, o Orçamento Suplementar que está em discussão na Assembleia da República, já está, aliás, prevista a dotação necessária para que a área metropolitana de Lisboa possa renegociar com os operadores de transporte rodoviário o aumento da sua capacidade. Como sabe, houve uma quebra brutal das receitas de bilhética, fruto das medidas de confinamento, e por isso isso traduziu-se numa redução muito significativa da oferta. Aquilo que está previsto no Orçamento Suplementar é que esse reforço já cubra o mês de junho e, portanto, o pedido que foi feito à área metropolitana foi para que diligencie junto dos operadores privados que eles, desde já, aumentem a sua oferta por conta do Orçamento Suplementar, que está em discussão na Assembleia da República e que será votado no próximo dia 3. Ganhávamos 2 semanas se esse reforço da oferta pudesse existir.